Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, nós vamos iniciar hoje a segunda aula do curso Um Passeio pela Teoria de Foliações Holomorfas, apresentada pelo professor Fernando Lourenço, da Universidade Federal de Lavras. Muito obrigada, Fernando. Ok, obrigado, Thaís. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar continuidade ao curso de Foliações Holomorfas, nessa segunda aula. Hoje, eu devo falar exclusivamente de foliações no espaço projetivo, no PN ou PN complexo, espaço projetivo complexo. Aqui, antes de começar, só gostaria de lembrar um pouquinho do que a gente viu aula passada. Eu não vou colocar a definição precisa, mas a gente viu a definição de foliação, vimos definição de fibrados e vimos também a definição de variedade. A gente viu a definição de foliação de uma maneira intuitiva e de uma maneira formal, onde a gente considera o nosso espaço e folheia o nosso espaço por subvariedades. Então, estou com uma variedade de dimensão n, eu posso folhear por qualquer variedade de dimensão menor do que n, de dimensão 1, de dimensão 2, de dimensão 3. E passei alguns exemplos também, foliações dadas por campos, que são curvas, as trajetórias ou as soluções de algumas EDOs. A gente vê exemplos também. E no finalzinho, tive que passar um pouco rápido, a questão de fibrados associados a foliações. Foliações mais foliações de dimensão 1. Então, só vou relembrar essa parte. Quando a gente tem uma foliação de dimensão 1, ela é dada localmente por uma coleção de fatores. Primeiro, é uma coleção de abertos, onde esse aberto cobre todo o nosso ambiente. Uma coleção de campos, X-alfa, onde cada X-alfa é um campo holomorfo no aberto, o alfa, e também as funções de ligação. Seria as funções de compatibilidade, que sempre quando eu pego a interseção entre dois abertos, o alfa e o beta, eu tenho essa ligação. X alfa é igual a G alfa beta, X beta, que deixa a folha passar de uma carta para outra de uma maneira muito geometricamente muito suave, sem buracos, sem arestas, e você tem uma folha inteira. Aí, a partir dessas funções de compatibilidade que a gente constrói o fibrado, porque essas funções, nesse caso aqui, são funções de o alfa beta, sempre quando a interseção é diferente de vazia, chegando no corpo, ou posso pensar no GL1. Eu passei um lema na aula passada, onde quando você tem funções que chegam em GLK, você consegue, de maneira que satisfaz as condições de cociclo. Ou seja, sempre quando eu pego três abertos, o alfa, o beta, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui por conta do espaço, o terceiro aberto. O alfa, o beta e o gama. Sempre quando eu pego pontos na interseção dos três abertos, eu tenho que, essas funções, elas têm que satisfazer G alfa beta, G beta gama, G gama alfa igual a identidade. Então, se eu tiver G alfa beta, posso entender como G beta alfa menos 1. Então, são as duas condições que esse tipo de função tem que satisfazer. E a gente consegue fazer uma continha aqui, nessa expressão que vem do objeto foliação, e que essas funções de compatibilidade satisfazem as condições de cociclo. Então, gera um fibrado, que a gente chama de fibrado, gera fibrado cotangente, o dual dele é o fibrado cotangente. Então, isso para foliação de dimensão 1. Então, qualquer coleção qualquer coleção de função que satisfaça essas duas relações, que a gente chama de relações de cociclo, induz fibrados. A gente consegue definir fibrados, como eu falei na aula passada. Aí tem lá a demonstração de como a gente constrói o fibrado a partir desse tipo de função. Então, isso é importante.
Bom, então, na aula de hoje, vamos ver foliações em espaços projetivos. Então, primeiro, eu gostaria de definir o espaço projetivo. Vou definir como, em termos de conjunto, falar da geometria e depois dar uma estrutura de variedade ao espaço projetivo. Vamos trabalhar no espaço projetivo, principalmente porque é um ambiente, vamos dizer assim, familiar, onde a gente consegue entender as cartas, a gente consegue entender as mudanças, e com isso a gente consegue fazer conta e apresentar mais exemplos e entender a fundo a foliação. Então, para construir o espaço projetivo, eu vou construir o espaço projetivo de dimensão n. Então, eu começo com o Cn mais 1 menos a origem e defino a seguinte relação de equivalência. Quaisquer dois pontos nesse ambiente se relacionam a C e somente C, um é múltiplo do outro por um escalar não nulo. Geometricamente, o que significa isso? Eu estou considerando que quaisquer dois vetores que estão na mesma direção de uma reta que passa pela origem representam o mesmo ponto. Ou seja, se esse é o meu Cn, pego dois pontos. Vamos pegar três. Se esses dois pontos, por exemplo, se esse é o meu P, esse é o meu Q e esse é o meu R. Se o meu PQ, se tem uma reta que passa por PQ e pela origem, significa que o P está relacionado aqui. Se a gente observar nessa figura, eu não consigo uma reta que passa por R e por P e passa pela origem também. Então, o R não está relacionado aqui. Aí, quaisquer outros pontos que eu pego sobre essa reta estão relacionados tanto com P e com Q. Aquela questãozinha de álgebra. Aí eu vou juntar esses elementos que estão relacionados, e todo mundo que está relacionado vai ser um único ponto para mim. Aí, então, significa que essa reta é um único ponto. Então, eu considero o quociente do Cn mais 1 menos a origem por essa relação de equivalência. E chamo de espaço projetivo complexo de dimensão n. Poderia fazer essa construção com os reais. Trocar R. E poderia fazer de uma maneira mais geral ainda. Ao invés de eu considerar o C ou R, eu poderia considerar V um espaço vetorial. Então, seria projetivizado de um espaço vetorial. Aí, em particular, a gente tem a construção para R, que gera espaço projetivo real, e também espaço projetivo complexo. Então, é dessa maneira. E cada elemento aqui dentro é uma classe de equivalência a partir dessa relação de equivalência. Ou seja, uma classe de equivalência, ou um elemento, pode ser considerado como uma reta. Então, podemos falar que geometricamente o espaço projetivo complexo é o conjunto de todas as retas em Cn mais 1 que passa pela origem. Ou seja, cada reta é um ponto aqui dentro. Dessa forma que podemos entender o espaço projetivo. Agora, vamos dar uma estrutura. Antes de dar uma estrutura, em termos de notação, um ponto qualquer em Pn, vamos denotar dessa forma. O seu representante, seria um elemento aqui em Cn mais 1. Z com as coordenadas Z0, Z1, Zn. Esse é um ponto em Cn mais 1. Aí quando eu olho a classe dele, é comum a gente usar a notação para dois pontos. A classe, eu posso usar esse colchete. Então, a primeira coordenada, 2 pontos. Segunda coordenada, 2 pontos. 2 pontos, a última coordenada, ao invés de vírgula. Então, sempre quando aparece 2 pontos, é um elemento em Pn. Se aparece vírgula para a gente, estou considerando o elemento em Cn mais 1. Vamos usar essa notação. Agora vamos dar uma estrutura de variedade. A gente lembrar na aula passada, uma variedade ela precisa de abertos, cuja união recupera todo o conjunto, e preciso de aplicações. E depois eu vejo que a mudança de coordenadas é bem comportada. Então, os abertos, eu vou considerar da seguinte forma. Eu vou definir o I, com o I indo de 0 até N, ou seja, eu vou ter N mais 1 abertos, eu vou definir ele da seguinte forma. São todos os pontos em Pn, o I vão ser os pontos, de maneira que a iésima coordenada é não nula. Por exemplo, em U0, a entrada é não nula. Em U1, a primeira entrada é não nula. Então, eu vou considerar esses abertos. E as seguintes aplicações. Então, estou com Pn, considero vários abertos.
o I, e vou considerar as aplicações φ que chega em Cn. Vou pegar esse elemento em um I e vou levar em Cn. Pego φ, aplico num ponto lá de Pn e divido todas as entradas de Z por Zi. Aqui tem um erro, pessoal. Aqui é o I. Ó. Divido todo mundo por Zi. Posso fazer isso porque eu estou nesse aberto. E esse aberto, exatamente o Zi, é diferente de aqui, que eu estou omitindo a entrada I. Então, eu tinha N mais 1. A iésima entrada é diferente de todo mundo por Zi e vou omitir a iésima entrada. Por exemplo, φ0. Vou colocar φ0 de Z0 até Zn. Pode ser definido como Z0 é a primeira entrada, então eu vou omitir a primeira entrada. Então, poderia fazer isso. Z0, chapéu, Z0. Depois, Z1, Z0, até Zn, Z0. Ou seja, essa daqui não tem, tenho N entradas, então eu estou em Cn. Então, é uma maneira de definir esses homeomorfismos. Aí eu preciso verificar que ele é contínuo. Pela definição, ele já é contínuo, porque eu estou dividindo por algo diferente de zero e cada parcela é um polinômio de grau 1. Aí eu verifico que é uma bijeção. Então, se eu tenho imagens iguais por φ, significa que eu tenho essa expressão aqui. Então, eu construo elementos iguais lá em cima. Mostrando que é injetivo, né? Aí, para verificar que eu tenho representantes iguais lá em cima, a partir desse estrela aqui, basta eu somar 1 de ambos os lados. Soma 1 aqui, o 1 que eu posso somar desse lado, seria Z0, Z0. Vou fazer isso. E desse lado eu somo 1 também. Então, somei 1 nas primeiras coordenadas, eu não altero a igualdade. E aqui o 1 que eu somo é W0 por W0. Aí, como o Z0 e o W0 são diferentes de zero, eu consigo essa relação aqui. Ó. Z seria as coordenadas Z0, Z1 até Zn, igual a, que eu coloco o Z0 em evidência desse lado, passo para o lado de lá, eu vou ter Z igual a W, Z igual a lambda W, onde lambda é dessa forma. A sobrejetividade é trivial, a gente pega um elemento embaixo e constrói um elemento lá em cima. Então, e a aplicação inversa também seria no processo muito análogo. Se eu pego um elemento aqui embaixo, deixa eu ver novamente, estou com Cn e estou com o meu φ. Se eu pego um elemento aqui em Cn, por exemplo, com coordenada x1 até xn, e eu estou com a aplicação I. Como que eu mando ele para cima? Faço o processo inverso, como eu desci. Olho a iésima entrada e acrescento 1. Então, φi menos 1, posso olhar dessa maneira aqui. Então, também é uma aplicação contínua. Agora, mudança de cartas. Por exemplo, se eu pego preciso verificar que essa mudança é um biolomorfismo. Considero duas aplicações, o φ0 e o φj. Vou tentar fazer um desenho novamente. Pn. Eu olho dois abertos, o 0 e o j. Então aqui eu tenho φ0 e aqui eu tenho um j. φj. Então todo ponto em U0 tem a coordenada U0 diferente de 0. Todo ponto em UJ tem a coordenada de posição UJ diferente de 0. Eu tenho que verificar aqui essa aplicação, ou nesse sentido ou no sentido contrário, tanto faz. E essa aplicação é um biolomorfismo. Então, para fazer isso, eu posso entender qual que é a expressão dessa aplicação. Então, o φ0, ele pega Z0 até Zn, omite a primeira entrada e divide todo mundo por Z0.
O φj, a mesma coisa, só que na posição j. Agora vamos misturar elas. Então, só em termos de notação, eu vou chamar esse Z1 até Z0 e Zn até Z0 as coordenadas x, x1 até xn. Eu peguei em φ0 de U0J, ou seja, em termos do desenho, eu olho a imagem de U0 por φj, eu estou nesse pedacinho aqui, que é o φ0 de U. Pego esse pedaço, jogo para cá e aqui vou pegar um pontinho aqui e ver qual que é a expressão que leva ele aqui. Peguei um pontinho ali, chamei ele de x até xn, e vou calcular φj composto com φ0 menos 1 de x. Aplico essa inversa, como estava no slide anterior. Então, a inversa do x por φ0 coloca o número 1 na posição 0, vamos dizer assim. Então, fica φj desse elemento aqui, que é isso daqui. Aí, dessa igualdade, eu só troquei o x1 por essa expressão, por essa notação aqui. Ó. Nessa notação, x1 é z1 por z0, x2, z2 por z0. Só fiz essa troca. O que está aqui dentro é um ponto em Pn. Então, se eu tenho um ponto em Pn, eu pego um relacionado a ele, que seria um múltiplo dele. No caso, é pegar o representante, que é 1, Z1, Z0, até Zn, Z0, e multiplicar todo mundo por Z0. Que é um múltiplo não nulo, porque o Z0 é diferente de zero. Aí eu caio no Z0 até Zn. E aplico o φj. Aí eu chego nessa expressão. Então, essa mudança de cartas pega x e leva nesse vetor. Que está em Cn. Só que é interessante olhar isso daqui em termos de x, porque o argumento dessa mudança de carta é em x. Então, eu uso essa relaçãozinha aqui que me diz que o xi é zi por z0. Então, essa primeira aqui, ó, z0 por zj, posso escrever a mesma coisa que zj por z0 a menos 1. Então, isso é xj a menos 1. Aí coloca aqui embaixo. Faço a mesma coisa com os outros aqui. Chego nessa expressão. Então, a mudança de carta ela é bem comportada. Pega um x com coordenadas x1 até xn e chega nesse elemento. Então, ela é um biomorfismo. Estou dividindo por elementos não nulos e cada entrada também é um polinômio de grau 1. Observação. Eu fiz essa expressão para, vamos colocar assim, φ0, φj. Não fiz para todas as cartas. Fixei aqui o φ0 e aqui o j é diferente de zero. É interessante que faça para um caso geral. E para fazer no caso geral, primeiro a gente faz o primeiro passo, que é para, vamos dizer assim, o j igual a zero para um k qualquer. Depois a gente faz para os dois diferentes de zero. Então, agora seria interessante fazer ou encontrar uma expressão parecida, é muito parecida mesmo, para o caso geral, e aí sim verifica que a mudança de cartas é um biolomorfismo e conclui que Pn tem estrutura de variedade complexa de dimensão n. Então, a gente pode entender Pn como o espaço das retas e também pode entender como uma variedade. É o que a gente precisa. Ok. Considerar uma foliação f de dimensão 1 em Pn. A observação. Vou procurar um desenho que eu já fiz. Vamos sempre estar trabalhando com foliações aqui em Pn. Das contas, a gente desce assim, aqui é a parte. Então, considere esse campo da forma. Então, significa que o campo está no. Considere esse campo dado globalmente. Aí significa que às vezes vamos trabalhar com o local. Fernanda. Pode falar, Pedro. Eu não sei se é a minha internet aqui, se os demais
aconteceu a mesma coisa para os demais, mas você podia repetir só esse pedaço de novo, esse finalzinho? É que deu uma cortadinha, talvez foi a minha internet aqui. Posso. No começo eu vi que quando eu estava conversando com você, estava falhando. Então pode ser que seja a minha internet. Se for, você me avisa que aí qualquer coisa eu tento trocar de internet. Eu posso tentar colocar a internet no celular, eu acho que melhora. Tá bom, beleza. Aí se não tiver. Obrigada. Porque se tiver travando muito, aí não dá para entender. Então, Não, foi só agora um pouquinho. tá ok. O, vamos trabalhar sempre com foliações, pelo menos na aula de hoje, com foliações em PN. Por exemplo, foliações de dimensão 1 que são dadas por campos. Mas a maioria das contas, nós vamos pegar essa foliação, jogar ela através dessas projeções ou dessas aplicações para CN e fazer a conta em CN. Por exemplo, dado uma foliação, se eu quero entender o seu conjunto singular, é bem mais fácil a gente pegar a foliação, jogar para CN e encontrar os zeros do campo em CN. Então, muitas vezes a gente chama o CN, vamos dizer assim, a parte local, onde nós vamos olhar na parte local, e em PN a parte global. E nós vamos falar também que em PN, essas coordenadas aqui de trás, essas coordenadas são coordenadas homogêneas. Então, assim, considere o campo dado em coordenadas homogêneas. Então, significa que esse campo está sendo dado em PN, no caso global. Ok. Agora, considere uma foliação F de dimensão 1 em PN e denote por TF seu fibrado tangente. Em geometria algébrica, a gente estuda, tem um grupo bem clássico que chama grupo de Picard. O grupo de Picard é o grupo dos fibrados, dos fibrados os isomorfismos de fibrados em retas. Ou seja, menos de isomorfismo, você vai ter alguns fibrados em retas. Então, você estuda qual o comportamento dos fibrados em retas, para qualquer variedade. Em particular, quando a gente estuda o grupo de Picard de PN, a gente vê que o grupo de Picard de PN, que são os fibrados de retas, ele é um OT, ou um OK. Eu já vou definir quem é esse elemento aqui. E, pela aula passada, ou no começo da aula, quando a sua foliação é de dimensão 1, o fibrado tangente associado é um fibrado de retas. A gente associa através das funções de transição dos campos. Então, esse fibrado é um fibrado de retas. Então, como eu estou em PN, ele é isomorfo a um OK. Esse OK, ele vem de O1, que a gente chama de fibrado hiperplano. Aí aqui tem apenas um lema, fala que 2 hiperplanos quaisquer definem fibrados isomorfos. Isso porque eu estou falando que esse O1 é um fibrado hiperplano. Então, é um fibrado que vem de um hiperplano. Aí, a partir desse O1, que a gente define o OK. Vamos ver quem é o O1. Ó, pegar um hiperplano H em PN. Hiperplano é definido por uma função linear, um f de x igual a x. Vamos considerar o caso mais simples, z0 igual a zero, por conta desse lema. Dois hiperplanos definem fibrados isomorfos. Então, vamos pegar um hiperplano qualquer, o mais simples, dado por essa função z0 igual a zero. Então, seria a função que define o H. Aí vamos olhar localmente, e isso é definido globalmente. Em um aberto U1, onde a coordenada ZI é diferente de zero, a função que define o hiperplano é essa daqui. Pega a função homogênea, no caso é só uma variável, e divido por ZI. Posso fazer isso porque eu estou em UI. Agora, em UJ, a função que define o mesmo hiperplano é Z0 por ZJ. Seria algo nesse sentido. Estou com PN, uma função que define o hiperplano, eu chamei de F comum, a gente usa a letra maiúscula. F para C. Então, pega um ponto qualquer, a gente viu que em coordenadas homogêneas, Z0 até Zn, aí o que essa função faz? Pega esse ponto, fazer, e pega só a primeira coordenada desse ponto. Que define H em PN. Se eu quero olhar
o I, o CN, olho o FI e construo, vamos dizer assim, esse FI, esse polinômio. E qual que é o formato dele? Pega um ponto qualquer aqui, por exemplo, x1, posso pensar em x1, mas vamos pensar em z1 por z0, até zn por z0. Aí você pega esse ponto, como que você leva aqui? Você faz a composta. Você pega esse ponto, joga para cá e você joga para cá. Então, quando você pega esse ponto e joga para cá, vamos considerar o i diferente de zero. Esse ponto, quando você joga para cá, você vai olhar a coordenada i aqui e vai acrescentar 1 lá em cima. E depois vai usar essa para pegar só a primeira entrada. Seria esse cara aqui. Então, por isso que o FI em o i é dado dessa forma. E o FJ da mesma forma. Agora vamos olhar na interseção. Na interseção diferente do vazio, a gente tem que o FI e o FJ, a continha que a gente FI e divide pelo mesmo fator, a gente vai ver aqui é a parcela não nula, porque eu estou em UI diferente de J, então nesse aberto, tanto a coordenada I quanto a coordenada J são não nulas. Então você tem essa função que faz a compatibilidade nesse caso. Aí a gente viu, faz a compatibilidade, satisfaz as condições de cociclo. Se eu fazer a composta de φJ, φJK e φKI, eu vou ver que dá a identidade. Então satisfaz as condições de cociclo, então gera um fibrado. Então, a gente observar, são condições, é uma condição que veio do hiperplano H. Então, o fibrado que essa condição gera, a gente chama de fibrado hiperplano e denota por H1. Aí agora a gente define um OT, para T pertencente aos inteiros. Se o T é positivo, eu faço o produto dos O1 T vezes. Aí eu tenho o OT. Se o T é negativo, eu observo, ou eu noto que o O do menos 1 seria o dual do O1. E aqui uma quantidade T também. Espera aí. Thaís. Oi, Fernando. Acho que meu slide acabou fechando. Isso, você estava por aí. Isso aí. Tá. Você está vendo a minha tela agora? Ah, agora sim. Uhum. Thaís? Oi? Você está vendo a minha tela? Estamos sim. Tá, ok. Uhum. Vou falar meu slide fechou, desculpe, pessoal. Então, eu estava definindo o OT. Então, eu defini o fibrado hiperplano, que é o O1, e depois a gente calcula o produto desse fibrado T vezes, ou T vezes para o O1 ou para o O-1. Então, voltando ao slide anterior, quando a gente tem uma foliação de dimensão 1, ela gera um fibrado em retas, e esse fibrado é um OK. E esse K, muitas vezes, ele depende do grau do polinômio que define H. Aqui eu peguei um polinômio de grau 1. Então, esse K tem relação direta com o grau desse polinômio. Bom, agora como mais uma observação, questão de uma seção de um fibrado.
Poderia ter definido a aula passada quando eu falei de fibrado, mas acabei não fazendo. Mas quando a gente tem um fibrado, se a gente lembrar da expressão, eu tenho um espaço que podemos chamar de espaço fibrado ou espaço total, e eu tenho uma projeção para uma variedade M. Uma seção desse fibrado é uma aplicação que vai de M para E. A gente chama de S. Aí eu coloquei de classe infinito, mas pode ser de classe infinito, pode ser de classe CK, pode ser holomorfo, depende do ambiente que você está trabalhando. E de maneira que a composta me dá identidade, ou seja, a composta só nesse sentido. Tá? Eu pego um x em M, subo para a fibra, e quando eu desço a fibra por π, eu ainda caio aqui. Então, toda aplicação que satisfaz essa pequena propriedade a gente chama de seção de um fibrado. E por que isso é importante? A gente acabou usando a aula passada, mas agora, acho que com o formalismo fica fibrados específicos, por exemplo, fibrado tangente. Seções do fibrado tangente é o que a gente chama de campos de vetores. Então, estou lá com o meu... Vou colocar a variedade de novo, é uma variedade qualquer. Aqui é uma variedade. Aqui. Estou com o meu fibrado, mas só que eu quero fibrado tangente. Estou com o fibrado tangente sobre uma variedade. Tem a sua certa projeção. E essa seção, toda a seção do fibrado tangente, a gente chama de campos de vetores. Então, por isso que quando eu pego um X, a fibra aqui em cima, acima de X, nesse caso, TXM, que seria essa fibrinha que eu coloquei aqui. Ela é um espaço vetorial e ela é gerado por Δx1 até Δxn. Então, um campo, que é uma seção desse fibrado, pode ser dado como uma combinação desses operadores. E uma outra maneira também é quando a gente considera o espaço de um formas, ou feixe de um formas. No fundo, ele é o feixe, o dual do feixe tangente. Esse daqui também, pode, localmente, deixa eu colocar um pontinho aqui, localmente ele pode ser gerado x1. Uma seção desse fibrado, eu posso combinação linear dessa base. Aqui, isso porque é uma parte técnica, eu vou deixar nas notas falando sobre ela. Numa folhação, tentando entender o comportamento. Então, pega e vejo qual é o comportamento dela no aberto 0. E depois eu faço a mudança de coordenadas e vejo qual é o comportamento desse campo no outro aberto. Então, quem faz essa mudança é o determinante jacobiano, é o determinante daquela mudança que a gente fez lá no início da aula. Eu vou deixar nas notas, mas eu não vou falar muito sobre ela, não. Gostaria de pular, porque ela vem justificar esse resultado. Eu gostaria mais de passar mais tempo nesse resultado. Esse é um resultado bacana e ele vem me falar o comportamento do campo em coordenadas locais, ou seja, lá em CN. Estou com uma foliação em PN e num aberto afim, que seria o CN, qual é o comportamento do campo? Isso me traz muita informação. Então o resultado fala: TGF é uma foliação de dimensão 1 em PN, de maneira que o tangente é um OK, que é um fibrado de retas. Esse K é menor que 1, e F é induzida em um aberto afim, em algum deles, ou 0, ou 1, ou 2 até o N, por um campo de vetores holomorfos, com coeficientes polinomiais, que pode ser escrito dessa forma. G, que é um polinômio homogêneo, esse campo aqui a gente chama de campo radial, geometricamente ele lembra os raios. O campo radial, mais essa outra parcela, que é um outro polinômio diferencial, a derivada parcial em x1, até o outro polinômio, a derivada parcial em xn.
Nessa expressão, o G é um polinômio homogêneo de grau 1 menos K, ou o G é nulo. Vai depender de exemplo para exemplo. E Q1 até Qn, que são esses polinômios, são polinômios de grau no máximo 1 menos K. Lembrando que o K está fixado. E o hiperplano no infinito, em relação a esse sistema de coordenadas afim, é f invariante. C e somente C, esse G é igual a zero. Eu vou definir precisamente o que seria C invariante. Invariante pela folha. Quando eu pego P, um pontinho, o tangente da foliação, aí tem algumas características. Hiperplano no infinito, sistema de coordenadas. Por exemplo, Fernando, desculpa te interromper de novo. Você está me ouvindo? tá aí. Oi, Fernando? Alô? Alô? Oi? Então, para mim, continuou travando um pouquinho, assim, nada muito grave, mas como você comentou que tinha uma outra internet, né? Não sei se é muito complicado para você trocar. Só um minutinho que eu vou tentar trocar. Tá. Mas também não tá, assim, nada... Acho. Não pode ser que eu saia da reunião e volte de novo. Mas assim, Fernando, é só em alguns momentos, assim, que dá umas travadinhas, nada... É que só, como você comentou, né, que tinha outra. Thaís, está me ouvindo? Tô sim, tô sim. Você acha que deu uma melhorada? Parece que estabilizou. Estabilizou, né? Eu acabei trocando a internet, então acho que agora está melhor, né? Acho que está mais contínua a fala, né? Isso, agora tá bem normal agora. Tá Ok. ótimo. Então tá ok. Beleza, obrigada e desculpa interromper. Nada, tranquilo. Então, eu estava explicando a questão do hiperplano no infinito, com relação ao aberto afim. O hiperplano no infinito, eu pego uma foliação em Pn, uma foliação F, dependendo do aberto que eu venho, que aqui ele não cita exatamente qual é o aberto no teorema. Ele fala que F é induzida em um aberto afim. Então, por exemplo, se eu estou com o aberto U2, estou lá trabalhando em Cn, mas com o aberto U2, o hiperplano no infinito seria um hiperplano aqui em Pn gerado pela coordenada Z2 igual a zero. Então, muitas vezes eu quero encontrar todas as singularidades de uma foliação, eu pego a foliação, jogo para essa carta, encontro a singularidade dela, depois eu vejo se ela tem singularidade no infinito com relação àquele sistema de coordenadas. Ou seja, eu venho aqui para o Z2 igual a zero globalmente. Então, seria isso. Com essa informação, eu consigo definir um invariante da foliação. Note que eu estou, no caso bem particular, estou com Pn e estou com a foliação de dimensão 1. Então, ela pode ser induzida, ela pode ser considerada por um campo dessa forma, e esse polinômio G, ele tem grau 1 menos K, ou ele é zero, ou tanto os QIs, Q1 até Qn, um deles tem polinômio 1 menos K. E esse 1 menos K, a gente chama de grau da foliação. Então, para a gente, o grau da foliação de dimensão 1 é o grau do campo. Podemos entender dessa forma. Agora, temos também uma versão desse resultado para foliações de codimensão 1. Ou seja, se a gente pega uma foliação de codimensão 1 dada globalmente, em Pn, como que a gente pode olhar ela localmente? Então, tem o mesmo resultado. Esses dois resultados, esse anterior, a demonstração está atrás do slide, como a gente chega.
E esse segundo resultado eu não coloquei no slide, mas também encontra-se no livro do Moll com Soares. Então, se a gente toma S, uma foliação de codimensão 1 em PN, de maneira que o conormal da foliação é um OK, então esse K é menor ou igual a 2, e F é induzida em um aberto afim por uma forma holomorfa integrável. Integrável é o que a gente viu lá passada, com coeficientes polinomiais desse tipo aqui. P1 dx1, P2 dx2, Pn dxn. De maneira que se D é o maior dentre os graus do P1 até Pn, eu considero as partes homogêneas de cada polinômio e eu tenho essa relação. Se essa equaçãozinha é igual a zero, então D, que é o grau da minha forma, podemos pensar assim, é 1 menos K, ou seja, a relação do grau da forma com esse K. E o hiperplano no infinito, a mesma coisa, hiperplano no infinito com relação ao sistema de coordenadas. Se eu estou com o sistema U0, estou trabalhando localmente no sistema U0, e essa expressão é a expressão local. Então, meu hiperplano no infinito é Z0 igual a zero lá no projetivo. Então, se essa equação é igual a zero, o grau da forma é 1 menos K, consigo relacionar o grau da forma com esse inteiro aqui. E o hiperplano no infinito não é invariante pela foliação. E, no segundo caso, se essa equação é diferente de zero, então o grau da forma é menos 2 menos K, e o hiperplano no infinito é invariante por F. Agora, eu também consigo definir o grau dessa foliação. O grau da foliação, independente se vale A ou se vale B, o grau da foliação é menos 2 menos K. Então aqui eu preciso tomar um cuidado. Porque sempre que eu trabalho com campos, ou seja, foliação de dimensão 1, o grau da foliação é o grau do campo. Agora, para a forma é um pouquinho diferente. Eu preciso entender ou a letra A ou a letra B. Porque sempre vai ser menos 2 menos K. Só que esse D, que é o grau da forma, ora ele é menos 2 menos K, ou seja, ora o grau da foliação é o grau da forma, ora o grau da forma é menos 1 menos K. Então é 1 a menos. Então só lembrar desse detalhe. Mas muitas das vezes nós vamos usar isso daqui. Ó. Fernando, no caso anterior, no caso de campos, bom, acho que a pergunta se estende para a forma também, mas no caso de campos, o grau, ele tem alguma coisa a ver com a quantidade de singularidades que vai aparecer? Ou com... não sei. Tem. Mas eu vou falar de uma expressão mais para frente, que quando você tem singularidades isoladas, e de maneira, eu vou definir também esses termos, quando você tem singularidades isoladas e não degeneradas, você sabe exatamente a quantidade de singularidade, e essa quantidade depende desse grau e depende do ambiente. Certo. Então, depende precisamente, sim, do grau. A quantidade de singularidade depende do grau. Ah, entendi. Isso vale para campos, vale para formas e para outro tipo de foliação também. Na verdade, assim, a quantidade, singularidades isoladas, a gente sabe exatamente a quantidade que tem. Singularidades não isoladas, curvas, superfícies, a gente tem uma cota superior para falar que a quantidade não passa dessa cota. Ah, entendi. Certo. Obrigada. Bom, então, com essas informações, trouxe alguns exemplos. Considere a foliação F de codimensão em P3, dada localmente pela seguinte forma: dx, dy, dz. Aqui eu não estou especificando qual que é o aberto, mas nós vamos usar a letra A. Então, o grau dessa forma, eu vou usar assim, ó, deg de W. Nesse caso aqui, eu vou olhar o grau dos seus polinômios coeficientes, né? Então, a gente vê que o grau aqui dá 3. Então, o grau de ômega é 3. Pelo teorema acima, o grau de ômega, estou chamando de D.
Então, eu vou tentar relacionar D com esse K para falar do grau da foliação. Então, nesse exemplo, meu D vale 3. Então, D, que pela letra A é 1 menos K, é igual a 3. E o grau da foliação, independente se eu uso A ou se eu uso B, o grau da foliação, nesse caso, é sempre menos 2 menos K. Então, eu venho D é igual a 3, que é igual a menos 2 menos K. Só que, pela letra A, eu sei que menos 1 menos K, vou colocar assim, menos 2 menos K, eu posso escrever como menos 1 mais menos 1 menos K. E esse daqui vale 3. Então, vamos ver. Espera que tem... Deixa eu corrigir aqui a continha. Então, vou colocar assim. O grau da foliação, independente se eu uso A ou se eu uso B, é menos 2 menos K. Só que eu posso escrever menos 2 menos K como menos 1 mais menos 1 menos K. E menos 1 menos K vale 3. Então, isso é menos 1 mais 3, que é igual a 2. Então, nesse caso, o grau da forma é 3 e o grau da foliação é 2. Então, é 1 a menos que o grau da forma. Um outro exemplo agora para campo. Então, considere a foliação F de dimensão 1, dada em coordenadas homogêneas pelo campo global. Dessa forma, Z0, Z1, Z2 e Z3. Desço lá para o aberto 0 e considero as coordenadas. Quando eu desço para o aberto 0, o Z0 é diferente de 0. Vou chamar Z1 por Z0 de X. Vou definir o Y e vou definir o Z. Então, tenho a expressão do campo localmente. Aqui aparece F1, F0, F2 e F3. No fundo, também não precisando, mas esse daqui seria o F grande 0, esse daqui o F1 0, e todo esse daqui o F2 0, e esse daqui o F3, que são polinômios homogêneos no espaço projetivo. Aí quando eu jogo para o local, eu tenho que fazer o que a gente chama de deshomogeneização. Ou seja, se eu estou indo para o zero, então significa que o polinômio lá embaixo, eu posso considerar o Z0, que é diferente de 0, igual a 1. Então, eu posso entender assim, ó, Fi como F grande I restrito a... Não sei se esse termo restrito vai estar bom, mas posso entender assim, 1 Z1, Z2, Z3. Então, seria uma deshomogeneização. Então, eu posso homogeneizar. Quando eu tenho um polinômio embaixo, eu posso puxar ele pelas aplicações, ou eu posso descer ele também. Então, a representação local do campo tem essa expressão. Aí, eu faço a substituição. O que é o F1, o que é o F0, o F2 e o F3, e tem uma representação local do campo. Eu posso fazer isso em todos os abertos. Aí, eu vou reescrever esse campo agora em termos do teorema. Que o teorema para campos, aqui. Então, é um G vezes o campo radial mais esses QIs. Vou tentar escrever dessa forma. Eu consigo. Então, reescrevo esse campo dessa maneira aqui. Se eu olhar só esse campo, note que tem parcela de grau 3. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, reescrevo ele. Aí vejo que essa parcela é o meu G. Esse daqui é o meu campo radial. E aqui eu tenho Q1, Q2 e também o Q3. E pelo teorema, vamos voltar lá. G é homogêneo de grau 1 menos K, ou G é nulo. Nesse caso, essa parte não tem, porque o G não é nulo. E 1 menos K é o grau da F. Então, o grau da foliação é o grau desse polinômio aqui. Ó. Então, nesse exemplo, o grau da foliação é o grau de G, que é 2. Então, uma foliação de grau 2. Ok. Falei agora de
de foliação de dimensão 1 e de codimensão 1. E a gente tem as representações de forma local dessas duas foliações, e com essa representação a gente consegue entender o grau da foliação, olhando os polinômios coeficientes. E quando eu pego uma foliação qualquer, por exemplo, de dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, posso falar em grau? Posso. É um pouquinho mais delicado, a conta não é uma conta, mas a definição é mais algébrica. Então, vou olhar o conjunto de tangência. Vou olhar o grau da variedade de tangência. Então, pego uma foliação de dimensão K em PN e olho e tomo H um plano de dimensão N-K, genérico em PN. Aí defino a variedade de tangência. Essa variedade de tangência vai ser uma variedade algébrica e vai ter um polinômio que gera essa variedade. O grau desse polinômio é o grau da foliação. É o que está aqui. Então, pego uma foliação de dimensão K, considero o H um N-K plano genérico em PN e defino a variedade de tangência. São todos os pontos tangentes. De maneira que a dimensão da parte tangente é maior ou igual que 1, tomo o fecho, aí defino o grau da foliação como o grau dessa variedade. Novamente, essa variedade é uma variedade algébrica, tem um polinômio que gera essa variedade, o grau desse polinômio é o grau dessa variedade, que, por conseguinte, pode definir o grau da foliação. Pode não. É definido como grau da foliação também. Mas, em geral, a gente trabalha com foliações de dimensão 1 e codimensão 1, onde a gente consegue entender qual é o grau assim, mais precisamente. O que foi feito aqui foi feito para PN. Então, grau de foliação, a gente só pode usar em PN. Se eu estou numa variedade que não é PN, não posso falar do grau da foliação. Posso, assim, em algum sentido eu posso. Então, por exemplo, se eu pego uma variedade projetiva, tem a relação com PN. Mas se eu pego uma variedade projetiva, eu consigo falar do grau da foliação. Então, muito restrito. Então, grau da foliação podemos entender como foliação em PN. Estamos lidando a maioria das vezes nesse sentido. Agora, vamos falar da quantidade de singularidades isoladas de uma foliação. Estou com uma foliação global lá em PN e quero entender quantas singularidades ela tem. Às vezes eu desço essa foliação para uma carta e acho 3 singularidades. Será que eu tenho que parar por ali, por aí? Qual que é a relação? Eu achei todas, não achei? Então, às vezes, você precisa... Se a gente não tem essa quantidade de singularidades, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, se eu estou em uma das maneiras, né? Se eu estou em P3, se eu não sei, não tem nenhum resultado em termos de quantidade de singularidades isoladas, eu tenho que ir para o aberto, vamos pensar assim, usar o φ0, olhar a foliação aqui, olhar a foliação no aberto φ1, no aberto que vem do φ1, φ2 e o φ3 também. Então, pega a foliação aqui, joga ela para cá, veja quantas singularidades tem aqui. Faça a mesma coisa aqui, faça a mesma coisa aqui, faça a mesma coisa aqui. Aí eu sei a quantidade de singularidades que essa foliação tem. Seria uma maneira. Só que a gente tem uma expressão sobre certas condições que fala a quantidade de singularidades de uma foliação. E essa expressão depende desse invariante que eu defini agora, que é o grau da foliação, e depende do ambiente. Então, vai depender, se eu chamar o DEG da foliação de K, a expressão vai depender de K e vai depender desse N também. Então, vamos usar a seguinte notação, FNK, o espaço de todas as foliações holomorfas em PN. Então, aqui está a dimensão do espaço e esse K, a dimensão da foliação. Então, espaço de todas as foliações em PN de dimensão K. Dentro desse espaço, eu vou considerar a foliação de dimensão 1. Eu vou fazer a conta para a foliação de dimensão 1. Mas vale para a foliação de dimensão mais alta também. Então, dado um elemento aqui dentro de dimensão 1, temos que ele é induzido localmente por um campo de vetor, campo X. E um ponto singular de F
é um ponto singular do campo, como a Thais observou lá passada. Então, singularidades da foliação são as singularidades do campo. Agora, vamos falar quando que a singularidade é não degenerada. Dizemos que um pontinho P é uma singularidade não degenerada da função se a matriz jacobiana é não singular. A matriz jacobiana é a matriz das derivadas. Você tem o campo, ele tem algumas coordenadas, x1 até xn. Então, essa matriz dx, na primeira linha, eu derivo x parcialmente com relação, vamos dizer assim, o gradiente de x1. Não sei se essa anotação está boa. Na segunda linha, vou derivar parcialmente a segunda coordenada. Então, eu tenho uma foliação dada localmente. Eu falo que esse ponto singular da foliação é não degenerado se essa matriz que eu construí dessa forma é uma matriz não singular. Ou o determinante diferente de zero. Aí eu vou pegar um subconjunto desse conjunto aqui em cima, que vou denotar por SNK, que seria o conjunto das foliações que tem todas as singularidades boas, vamos dizer assim, todas as singularidades não degeneradas. Em muitos trabalhos a gente assume que o pontinho singular é não degenerado, porque é genérico assumir que a singularidade é não degenerada. Ou seja, a possibilidade de você pegar uma singularidade não degenerada é muito grande. Na maioria dos casos, as singularidades vão ser não degeneradas. Então, às vezes a gente está lendo um trabalho, um paper, considere F cujas singularidades são não degeneradas. Então, nesse sentido. Mas temos alguns exemplos aqui. Exemplo de singularidade degenerada e exemplo de singularidade não degenerada. Considere a foliação F dada acima por foliação dada de uma maneira global, induzida na carta o zero com essa expressão. Aí eu vou achar as singularidades, pelo menos nessa carta, só para verificar a não degenerescência. Aí achar as singularidades é pegar as coordenadas, igualar a zero e resolver o sistema. Nesse caso é z menos x2z igual a zero, 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos xyz igual a zero, e depois menos y ao quadrado menos xz quadrado igual a zero. Vou resolver esse sistema não linear. A gente pode resolver no braço mesmo, muitas vezes a gente consegue, eu uso algum software para poder encontrar a solução. Aqui eu consegui encontrar a solução, consegui encontrar duas soluções. Vou explorar só uma. I, 0, 0. Tem também o menos I, 0, 0. Pertence ao conjunto singular dessa carta. Aí eu calculo o jacobiano desse campo. Pego essa primeira entrada, derivo com relação a x. Vai dar 0 menos 2xz. Derivo com relação a y, dá 0. Derivo com relação a z, menos 1, menos 2, menos x quadrado. E faço isso também com essa daqui e com essa daqui. Eu chego nessa matriz. Aí avalio essa matriz no pezinho acima. Chego nessa outra matriz e vejo que essa matriz é uma matriz singular. Determinante é zero. Então eu falo que esse pontinho P é uma singularidade degenerada. Então, P é uma singularidade degenerada da foliação. Outro exemplo. Agora a foliação já dada localmente. Com as coordenadas locais x, y, z. Faço a mesma coisa. Primeiro encontro as singularidades. Aqui acho que eu tenho, se não me engano, eu tenho um ponto e uma reta. Acho que o eixo z, se não me engano, o eixo z é um conjunto, uma componente do conjunto singular. E quando o x e o y vale 0, 0 é esse, 0 é esse e 0 é esse. Então o eixo z, e eu vou ter um pontinho também. Esse aqui é meu C3, eu vou ter essas duas singularidades. Mas para a gente, esse pontinho tá bom. Então a gente encontra o pontinho 1, 1, 0. Da mesma forma, resolve o sistema zerando as três coordenadas.
Depois a gente calcula a matriz jacobiana. Deriva com relação a x, y, z. Eu obtenho essa matriz. E calculo em P, eu obtenho essa outra matriz. Aí calculo o determinante. A parte que vai me dar diferente de zero, ó, aqui me dá zero, aqui me dá zero e aqui me dá zero. Pegando a secundária, zero, zero, e essa parte aqui, não zero. Dá 1 ou menos 1. Então, é uma matriz não singular. Então, eu falo que esse P é uma singularidade não degenerada da foliação. Essa questão de ser não degenerada é importante quando a gente estuda resíduos, porque muitas vezes a gente precisa apresentar uma expressão para o cálculo do resíduo, desse ponto. E se a singularidade é não degenerada, uma parte da expressão é dividido pelo determinante dessa matriz. Aí eu só posso fazer isso se a singularidade é não degenerada. Agora, alguns resultados que devem nos falar a quantidade de singularidade. Então, a gente viu foliação com singularidade isolada e alguns exemplos de singularidades degeneradas e não degeneradas. Agora, alguns resultados que alguns eu não devo provar, mas encontra-se no livro do Bruno com o Alcides. Então, o primeiro dele, que esse conjunto, que é um subconjunto de F, NK, é um conjunto aberto, é um conjunto denso e conexo. E um lema auxiliar, que é a quantidade de singularidades da foliação, se F pertence. A quantidade de singularidades contadas com multiplicidade no aberto não se altera. Bom, com esses dois lemas, vamos dizer assim, dois lemas auxiliares, temos ou o teorema de Joanolu ou o exemplo de Joanolu. Então, é um exemplo muito clássico dentro da teoria de foliações, principalmente porque nesse teorema aqui eu não falei nada se ele é diferente de vazio, né? Mas ele é diferente de vazio e a gente consegue expressar um elemento aqui dentro, ou seja, uma foliação que está aqui dentro. E no caso, foi a foliação de Joanolu. Então, é uma foliação que tem ótimas propriedades e ela é dada por esse campo. Tem essa expressão aqui meio doida, mas vamos abrir ela daqui a pouco. Então, considere o campo polinomial no aberto zero, E0, dada por essa expressão. Essa foliação induz em PN a foliação de Joanolu, denotada por JNK, com as boas propriedades. Quais boas propriedades? Essa foliação está aqui em SNK. Ou seja, se ela está aqui dentro, significa que todas as suas singularidades são não degeneradas. E a gente consegue entender as suas singularidades. Ou seja, essa foliação tem todas as singularidades somente desse aberto e tem esse formato PJ, de maneira que a primeira entrada é um ΔJ, depois ΔJ elevado a essa função, até ΔJ elevado a função calculada em 1. Eu vou explicar quem são esses fatores. De maneira que esse J vai de 1 até N, e o delta, se não me engano, acho que aqui ΔJ. ΔJ é uma raiz enésima primitiva da unidade. Aquela questão, quando a gente tem x elevado a n igual a 1, nos complexos, eu tenho n raízes. A gente chama de raízes enésimas primitivas da unidade. E esse n tem essa expressão aqui. Depende do grau da foliação. Eu não falei aqui, mas a gente consegue tirar dessa foliação que ela tem grau K. E depende do n. Então, para cada j, as singularidades têm essa expressão. E eu tenho j de 1 até n. Ou seja, eu tenho essa quantidade. E essa funçãozinha que aparece, na construção fica clara como que a gente chega nela. Essa funçãozinha que aparece no expoente, ela mede, vamos dizer assim, essa singularidade. Então vamos abrir um pouco esse campo. Essa expressão parece complicada, mas não é muito não.
Vou colocar algumas parcelas dela. Por exemplo, quando j é igual a 1. Quando j é igual a 1, eu tenho x2 elevado a k menos x1 elevado a k mais 1. Del x1. J igual a 2. x3 elevado a k menos x2, x1 elevado a k. Mais até a última parcela. 1 menos xn, x1 elevado a k e a derivada parcial. Para falar da singularidade desse campo, para falar da singularidade da foliação, eu tenho que ver a singularidade do campo. Então, eu pego cada função coordenada igual a zero. Eu pego essa parcela aqui igual a zero. x2 elevado a k menos x1 elevado a k mais 1 igual a zero. Isso. Seria a primeira entrada. Depois eu faço isso com a segunda. E faltou. Então, x3 elevado a k menos x2 vezes x1 elevado a k. x3 elevado a k menos x2, x1 elevado a k. E faço isso com todas as coordenadas. Aí preciso encontrar a solução. A gente faz isso de uma maneira indutiva. Como? Pega essa última expressão, se a gente observar, a gente consegue isolar o xn. xn é igual a 1 sobre x1 elevado a k. É a mesma coisa que x1 elevado a menos k. O x1 é diferente de zero, porque se ele fosse zero, eu não ia ter a última equação satisfeita. Eu posso considerar o x1 diferente de zero. Então, eu tenho o valor do xn, que depende do x1. Está aqui. Venho e jogo aqui na penúltima equação. Vou ter o valor do xn menos 1. Então, tenho o valor do xn menos 1. A gente observar o xn menos 1 da penúltima equação, vai ficar xn menos 1 é igual a xn elevado a k sobre x1 elevado a k. Esse daqui. Então, eu isolei o xn menos 1. Aí faço a substituição. No lugar desse xn, troco por esse daqui. Então, é isso daqui, elevado a k, dividido por x1 elevado a k. Faço isso. Então, se a gente observar, ó, aqui no expoente vai ficar menos k elevado a k. Depois, quando eu faço a continha, vai ficar menos k ao quadrado, menos k vezes k. Tudo dividido por 1 sobre x1 elevado a k. Então, eu vou ter que xn menos i é igual a x1 elevado a f de i mais 1. Onde f é a função que descreve esses termos. Está aqui. Agora, da primeira equação, que é de estrela, estrela é o sistema anterior. Dessa primeira equação, a gente faz o seguinte. Ó. Vamos olhar essa expressão, que é uma expressão geral para a dependência do xn em função do xi. Então, eu tenho xn menos i igual a x1 elevado a f de i mais 1. Por exemplo, se eu quero que o n menos i seja 2, porque eu quero olhar esse fator aqui, eu preciso considerar o i igual a n menos 2. Então, nessa consideração aqui, para o i igual a n menos 2, eu tenho x2 igual a x1 elevado a f de i mais 1. Ou seja, isso daqui mais 1. N menos 1. Então, no lugar do x2, eu troco por esse cara aqui. Então, é esse cara elevado a k. Esse cara aqui, igual a x1 elevado a k mais 1. Coloco o valor da f aqui no expoente, igual a x1 elevado a k mais 1. E agora eu vou dividir
todo mundo por x1 elevado a k mais 1. Então, eu chego aqui, x1, nessa parcela, é igual a 1. Coloco o menos em evidência. Só um minutinho que eu vou... A bateria do meu celular ela tá fraca. Vou diminuir, porque eu estou usando a internet do celular. Okay. Então, eu chego nessa expressão, x1 elevado a menos n, que é a mesma coisa que x1 elevado a n igual a 1. Ou seja, o x1 que satisfaz o sistema, ele é uma raiz n-ésima da unidade. Então, portanto, x1 é igual x1 elevado a n igual a 1, onde n, essa expressão aqui, que vem dessa anterior. Então, você toma uma raiz n-ésima da unidade, chamada de x1 delta j. Então, quando você considera x1 igual a delta j, você vem e coloca ele aqui. O x2, que seria a segunda entrada. Aí eu vejo qual que é a relação de x2 com x1. Estava aqui em cima. O x2 é o x1 elevado a f de n menos 1. Só que nessa construção, o x1 é a raiz n-ésima da unidade. Então, o x1 elevado a f menos 1. E até o xn. Eu encontro as singularidades. E eu tenho essa quantidade delas. Então, a foliação de Johannes-Luc, a gente sabe encontrar as singularidades e a gente sabe a quantidade. Aí, verifica-se que, como exercício, verifica-se que essa foliação admite apenas essas singularidades, ou seja, todas as singularidades delas estão nessa carta. E depois, verifica-se que cada singularidade que a gente encontrou aqui em cima é uma singularidade não degenerada. Ou seja, pega o campo em questão, são as coordenadas do campo. Pega o campo em questão e monta a matriz jacobiana. Seria essa daqui. Aí pega uma singularidade, por exemplo, uma raiz n-ésima primitiva da unidade é o 1. Então, quando você substitui x1 igual a 1, você vai ter 1, 1, 1, 1. Joga na matriz. Você vai ter essa matriz aqui. Aí usa técnicas de álgebra linear e verifica que essa matriz ela é não singular. Isso vale para todos os p's. Então, de fato, todas as singularidades que a gente encontrou estão nessa carta e são não degeneradas. Então, a foliação de Johannes-Luc tem essa quantidade de singularidades e todas são não degeneradas. Corolário, que vem dessas informações. O número de singularidades isoladas, contadas com multiplicidades, de uma foliação F é dado dessa forma aqui. Então, o número de singularidade depende do grau da foliação e da dimensão do ambiente. Essas duas coisas. Como que a gente prova? Pelo lema anterior, a gente viu que essa função é localmente constante. Um lema que eu passei ali atrás. Se essa função é localmente constante, melhor, essa função é localmente constante. Bom, só que esse conjunto S, ele é conexo. Então, essa função, ela é constante, vamos dizer assim, globalmente. Não é localmente constante, ela é constante. E temos um exemplo de uma função com essa quantidade de singularidades. Então, se essa função é constante e tem um ponto onde essa função atinge esse número, então todas as foliações vão atingir esse número. Então, pelos resultados acima, a gente chega que todas as foliações aqui dentro, com singularidades isoladas e singularidades não degeneradas, tem essa quantidade de singularidades. Por exemplo, se a gente está em P3, não está em P3. Estou com uma foliação em P3. E essa foliação tem grau 2. Foliação de dimensão 1, grau 2, com singularidades não degeneradas. Então, a quantidade de singularidades, eu vou ter 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2, mais 1. Isso vai me dar 2 elevado a 3, 2, 4, 2, 8. 8, mais 2 ao quadrado, 4,
mais 2, mais 1, que me dá 12, 15. Então, uma foliação em P3 de dimensão 1 com singularidades não degeneradas tem 15 singularidades. Nossa, surpreendente. Bacana. Isso, assim, contado Bem bacana. contados com multiplicidade. Então, às vezes, a gente está trabalhando localmente e encontra 3 singularidades lá no C3. Botei 1, 2, 3 pontinhos. Aí, eu posso me perguntar, será que essas são as únicas? Aí eu posso fazer essa continha para verificar. Se não são as únicas, aí eu tenho que procurar mais. Pode ser que uma delas lá em cima apareça 5 vezes, por exemplo. Isso, pode ser. Pode ser que apareça 5 vezes, por isso que é contado com multiplicidade. Com multiplicidade. Entendi. Esse exemplo, que eu não sei pronunciar o nome, Janulu? Janulu. Ele tem uma... Porque ele tem... São todas binomiais, né? Os polinômios coeficientes. Isso. São todos... Binômios, né? Isso, são todos binômios. Certo. Acho que eu vou fazer uma pergunta que é meio assim. Vou fazer no final. Você que sabe. Porque isso não tem nada a ver com variedade tórica, não, né? Com as folhas são tóricas, por exemplo? Então, é que eu não conheço variedade tórica. Eu preciso aprender. Tá. Já tentei, mas então eu não sei te responder porque eu não conheço a variedade tórica. Pode ser que sim, mas eu não sei o que te dizer. Uma maneira de ver se, a grosso modo, assim, né, se é tórica, é se a variedade é dada pelos zeros de um ideal, cujos geradores são exatamente binômios. Ou melhor, ele é irredutível e os geradores são binomiais, né? Uhum. Mas acho que não. Talvez teria que fazer Verificar as folhas mesmo, né? isso. Só que é complicado quando a gente está em dimensão alta verificar as folhas, porque a gente não tem assim um aspecto do que a gente pode estudar, que a gente não as folhas não são zeros, né? Por isso que eu falei, acho que a minha pergunta não faz muito sentido, não. Então, não sei. Mas talvez se fizer uma continha, pode ser que... É porque o conjunto singular Isso. Esse conjunto de pontos aí é uma variedade É um tórica, né? exemplo de variedade tórica, por conta dessa Isso. expressão que ela é dada por zeros de binômios. De binômios. Isso. Tá, obrigada, desculpa. Nada que isso. Então, agora, mais por curiosidade, trouxe esse exemplo também, que é um exemplo de uma foliação em P3, de maneira que ela é dada localmente por esse campo. E ela tem, no seu conjunto singular, pelo menos duas componentes. Uma reta, e isso dado globalmente. Essa reta está expressa globalmente. E esse ponto também em P3. A pergunta nos slides anteriores, a gente sabe quantos possíveis pontos não degenerados a gente tem. E quantas possíveis retas, ou quantas possíveis curvas? Então, tem o resultado do Sancho, que tem uns 20 anos, acho que 2001, que ele generalizou esse resultado anterior para componentes no conjunto singular de dimensão positiva. Então, se você tem F, uma foliação de dimensão 1 em Pn, de grau K, e M é a dimensão do conjunto singular. Agora, não estou exigindo que o conjunto singular tenha só singularidade isolada. Então, o número de singularidades de F de dimensão M é limitado superiormente por esse número. De observar o mesmo número. Só que aqui o expoente está N menos M. E generaliza porque nesse resultado, quando
a sua foliação tem dimensão zero, desculpa, quando a sua foliação tem só singularidades isoladas, a dimensão do conjunto singular é zero. Então, esse M aqui é zero. Então, se a gente fizer o M igual a zero, a gente chega no resultado. Só que aqui não fala que a gente tem exatamente a mesma coisa. Fala que é limitado, por isso, limitado superiormente, ou seja, tem no máximo isso. E o outro resultado também do Sancho, na verdade, encontra-se no mesmo artigo. Eu coloquei em termos de distribuição, porque no trabalho dele ele chama de foliação, mas depois ele comenta. A gente não usou o fato que a foliação é involutiva, ou seja, você não precisa ter uma foliação, basta que você tenha uma distribuição. Então, você já deu uma distribuição de dimensão R. Agora, eu não estou mais com de dimensão 1. Uma variedade projetiva X de dimensão N. E se eu pego as componentes irredutíveis de dimensão M no conjunto singular, então eu tenho essa expressão. Essa expressão vem me falar que esse lado aqui é a quantidade de componentes contadas com multiplicidade e grau. Aí aqui é um termo algébrico. Eu pego o grau dessa expressão. Esse quociente é uma classe de Chern. Podemos entender até como uma classe de Chern do fibrado virtual, porque eu estou com um quociente. Então, o C do tangente do ambiente, dividido por C do tangente da distribuição, vezes esse fator aqui. Esse índice, esse sinal que, quando eu trabalho com a classe de Chern, total, nesse caso aqui está o C, classe de Chern total, ela é soma das classes de Chern de ordem menor, por exemplo. C é igual a C1 mais C2 mais C3 até o Cn ou Cr. Então, aqui eu coloco em termos da classe total, mas dessa classe eu tomo só a de ordem n-1. Então, também tem essa limitação. Então, é um resultado um pouco difícil de interpretar, mas ele fala que a quantidade de singularidades de dimensão n contadas com multiplicidade e grau é limitado por essa classe na homologia. Então, mais como uma curiosidade que temos também, uma limitação superior para a quantidade de singularidades. Uma pergunta interessante de se fazer, que eu não achei resposta no paper do Sancho, que está aqui, é se essa quantidade ela é Sharp, ou se esse número é Sharp. Ou seja, será que essa cota ela é boa? Ou seja, será que a gente consegue melhorar essa cota? Não sei. Bom, agora a parte final, tem alguns minutos. A parte final, gostaria de falar do problema de Poincaré. O problema de Poincaré surgiu lá em 1890. E ele fala o seguinte: é possível limitar o grau de uma curva algébrica plana, irredutível, invariante por uma foliação holomorfa F em P2, em termos do grau da foliação? Poincaré estava estudando questão de solução de EDO e EDP e se deparou com essa pergunta. Esse foi um problema que ficou 100 anos sem ninguém dar nenhuma resposta, nenhum comentário. E depois surgiram alguns resultados. Então, eu devo apresentar para vocês nessa parte final. Então, como definição, na parte final, Thaís, você acha que eu tenho mais uns 10 minutinhos? Tem sim, Fernando, fica tranquilo. A gente começou um pouquinho depois também. Então eu fiquei preocupado com 15 e 28. Pensei que acabava 15 e 30, mas tá ok. Então, Fica tranquilo. ok, obrigado. Então, a definição de hipersuperfície invariante. Então, quando eu pego um ponto singular de uma hipersuperfície em Pn, eu falo que ela é invariante quando o tangente da foliação está contido no tangente da hipersuperfície. Então, se isso acontece, eu falo que a superfície é invariante pela foliação. Aqui tem uma proposição de caracterização. Quando você tem X um campo polinomial que induz uma foliação de dimensão 1 e V a hipersuperfície, dados pelos zeros de F. Então, V é invariante se, quando eu derivo F na direção de X, eu tenho um múltiplo de F. Então, é uma proposição que ajuda na definição e que ajuda ao fazer cálculos. A demonstração está aqui, mas eu não vou passar ela. É bem simplesinho mesmo. Aí, mais um exemplo. Um exemplo para falar para responder Poincaré negativamente em geral. Ou seja, em geral, não é possível limitar o grau de uma curva em função do grau da foliação. Limitar o grau da curva
conseguir uma expressão mais ou menos desse tipo. DEG de C menor ou igual a alguma coisa que depende do grau da F. Então, o grau da F mais possivelmente alguns fatores. Então, o Poincaré estava interessado nessa questão. Aí esse exemplo vem falar que em geral não. Então, considere a foliação induzida por esse campo, em P2, induzida localmente por esse campo simples, e essa curva. Se eu considerar, acho que o P igual a 2 e o Q igual a 3, o que eu tenho é uma cúspide. Então, tem esse campo, tem essa curva. Então, a gente verifica primeiro que o grau da foliação é o grau do campo. Então, o grau é 1. Então, o grau da foliação é 1. E o grau de C é dado dessa forma. Então, é o máximo entre P e Q. Vamos pensar assim. P e Q inteiros diferentes positivos. E agora a gente observa que a curva é invariante pela foliação. Aí a gente calcula a derivada da função que gera a curva na direção do campo. Então, aqui eu só coloquei f aqui, aí eu faço essa derivada. Uma vez que eu faço essa derivada, eu chego em menos, eu chego aqui. Ou seja, essa curva é invariante pela foliação. Só que o grau da curva é estritamente maior do que o grau da foliação. Então, em geral, não é possível limitar o grau da curva em função do grau da foliação. Mas, o que a gente pode fazer? É possível a gente dar condições, ora na foliação, ora na curva, para ver quando a gente consegue essa resposta. Então, depois de 100 anos, que o problema de Poincaré, pelo menos no artigo, foi postado em 1891, final do século XIX, e depois de 100 anos apareceram alguns resultados. Então, o primeiro fala, se essa é uma curva irredutível em P2, onde as singularidades são do tipo nodais, para F uma foliação tendo S como a separatriz, e tal que todo ponto de F tem multiplicidade 1, então o grau da curva é menor ou igual ao grau da foliação mais 2. E essas hipóteses, singularidade nodal é a mesma coisa que uma singularidade de cruzamento normal, ou seja, algo desse tipo aqui. Isso é uma singularidade nodal. Uma separatriz, eu vou definir agora, uma separatriz é uma curva invariante para a foliação que tende para a singularidade. Ou, em termos, eu não sei se existe esse termo, mas é uma curva que assintota para a singularidade. A gente lembrar do exemplo da aula passada, aquele cone, se eu considerar o cone sem a singularidade, sem a origem, eu vou ter duas folhas. Cada folha é uma separatriz. Cada folha do cone é uma separatriz, porque ela assintota para a singularidade, ou seja, ela tende para a singularidade. Então, aqui a gente fala a definição do que é uma separatriz analítica. Considere ômega um germe de um forma holomorfo com singularidades isoladas. Então, uma separatriz analítica em ômega é um germe de uma curva analítica de maneira que satisfaz essa condição aqui. Aí tem esse exemplo, esse meu desenho ficou pequeno, mas quando eu tenho uma foliação e... Acho que eu fiz esse desenho lá no passado. Em azul são as folhas, que não tocam na singularidade. Em vermelho são as separatrizes. Essa curva aqui, ó, ela passa pela singularidade, ela tende para a singularidade. Então é isso que a gente chama de separatriz. Existe um teorema clássico de existência de separatriz. Então, se eu tenho F, uma foliação em uma superfície, e pego um ponto singular, isso em P2. Uma variedade complexa de dimensão 2, mais geral. Então, F admite pelo menos uma separatriz. Aqui é mais uma explicação sobre o que significa separatriz. Fora do ponto singular, ela é uma folha. O exemplo do cone da aula passada é esse. Se eu tirar a origem do cone, o que eu tenho são folhas. Uma separatriz é aquela curva, ou aquela superfície, ou de maneira que quando você tira a singularidade, ela é uma união de folhas. Então, aqui é o resultado do Camacho, com Paulo Sade.
que é esse resultado anterior, que numa superfície, dado um ponto singular, necessariamente você tem uma separatriz. E agora uma definição para a próxima proposição. Quando que uma singularidade é dita de crítica? Uma singularidade é dita de crítica quando ela admite infinitas separatrizes. É o exemplo que está aqui no meu papel, mas está muito pequeno. Se eu estou localmente em C2, eu tenho, vamos dizer, essa foliação radial, tem infinitas retas passando pela origem. Então, eu tenho infinitas separatrizes. Então, isso é uma singularidade crítica. Então, no mesmo sentido que o teorema anterior, Carnicer, em 1994, se a gente pega F, uma foliação em P2, e S, uma curva algébrica, invariante por F, de maneira que não tenha singularidade crítica, ou seja, eu posso ter no máximo finitas separatrizes, então ele chega na mesma cota. O DEG da curva é menor ou igual ao DEG da foliação mais 2. Para finalizar, gostaria de comentar sobre o teorema do Márcio também, que é uma resposta também ao problema de Poincare, só que em PN agora. Pode ver que esses dois resultados com essa cota foram resultados em P2. Então, primeiro, se eu tenho uma foliação em PN e V, uma hipersuperfície algébrica, tem-se uma expressão para a quantidade de singularidades da foliação em V. E depende do grau, esse daqui é o grau de V, e esse Dzinho aqui é o grau da foliação. Aí o teorema do Márcio vem falar o seguinte: se V é uma hipersuperfície algébrica em PN, irredutível, não singular, de grau D0, invariante por uma foliação holomorfa de dimensão 1 e grau D, então a gente consegue responder positivamente Poincare. E essa prova é uma prova muito bonita, coloquei aqui a ideia da demonstração, porque foi que eu comentei na aula passada que o Márcio usa técnicas do cálculo 1 para poder chegar nessa limitação do grau da hipersuperfície em termos do grau da foliação. O problema surgiu lá em P2, o problema de Poincare, mas temos as suas variações. Então, qual foi a ideia do Márcio? Primeiro, ele observa que, no pior das hipóteses, quando essa hipersuperfície tem dimensão 1, quando o D0 vale 1, essa expressão se torna essa daqui. Ó. Somatório do D elevado a N menos I menos 1, que é estritamente maior que zero. Agora, para a demonstração, nós vamos dividir a dimensão do ambiente em duas partes, N par e N ímpar. Primeiro, considere N par. Então, esse N é 2N. Aí ele define a função auxiliar. Essa função auxiliar vem por esse resultado, que mede a quantidade de singularidade de F em V. Ou seja, ele pega esse resultado e no lugar dessa parcela aqui, ele chama de x. E define uma função φ de x para essa quantidade de singularidade. Seria essa daqui. Então, colocou φ de x. E observa que essa é uma soma, onde eu tenho uma quantidade par de termos. Vai de 0 até 2n menos 1. Aí na primeira afirmação, a gente mostra que φ, essa função, quando eu jogo aqui no lugar do x, o d mais 1, ela é menor ou igual a 0. Aí a ideia é, eu tenho uma quantidade par de termos nessa expressão, agrupo eles de 2 em 2. Estudo cada 2. Então coloco a parcela I e a parcela I mais 1. Posso assumir sem perda de generalidade que um deles é ímpar. Por exemplo, I mais 1 é ímpar. Aí o I é par, isso me dá 1, isso me dá menos 1. Chegando nessa expressão. Vou passar um pouquinho rápido, por conta do tempo. E chego nessa expressão. Então, aí eu avalio. Quando o N é igual a 1 nessa expressão, essa expressão é o desenvolvimento de cada pedacinho, cada 2 em 2. Quando o M é igual a 1, é a mesma coisa que o I igual a 0. Quando o I é igual a 0, tudo que está aqui dentro é 0. E quando o I é maior do que 0, essa expressão aqui é negativa,
porque essa parcela é maior do que essa. E essa parcela é sempre positiva. Então, positivo e negativo dá negativo. Então, a gente prova a afirmação 1. Φ de D mais 1 é menor ou igual a zero. E a afirmação 2. Eu derivo aquela função, uma função do cálculo 1, φ' de x. E verifico que a derivada é menor que zero para x maior que D. Então, derivei a expressão, cai nessa parcela, e faço o mesmo processo. Eu tenho uma quantidade par de termos. Separo de 2 em 2 e estudo a cada 2. Vou chegar nessa conclusão. Aí, deixa eu colocar só as duas informações aqui. Eu tenho que φ de D mais 1 é menor, vou colocar menor ou igual a zero. E tenho que φ de x tá aqui em cima. Φ de x essa informação. Φ é decrescente para x maior ou igual a D. Foi a afirmação 2. Então, φ é decrescente. Então, fazendo o plano cartesiano, x, eixo y, aqui eu tenho meu D e posso colocar o meu D mais 1. Então, eu tenho que, para x maior que D, então, para x maior do que D, a minha φ é decrescente. E, combinado com essa informação, φ de D mais 1 é menor ou igual a zero. Então, esse seria o gráfico da φ. Faz isso. E mais, eu sei que a maneira como eu tomei φ, então se eu trocar φ por, ou seja, φ de D0 menos 1, é exatamente essa expressão anterior. Essa expressão aqui. Então, aquela função φ em D0 menos 1 é exatamente essa, porque a gente usou essa expressão para definir a função φ. Então, quando eu troco x por D0 menos 1, eu tenho essa expressão que é positiva. Então, eu sei que φ de D0 menos 1 acho que é positivo, maior que zero. Então, significa que o D0 menos 1 está para cá. Ele não pode estar depois do D mais 1, por conta dessas duas informações. Então, a gente chega aqui, D0 menos 1 é menor que D. Bom, eu acho que está bom. Aqui só tem um exemplo maximal. Esse exemplo maximal, eu vou fazer um comentário em cima dele, é que essa cota do Márcio, e ela está aqui, ela é muito boa, porque a gente não consegue melhorá-la. Porque existe pelo menos um exemplo que atinge essa cota. Que é esse exemplo aqui do, se não me engano, do Esteves. A gente pega o campo hamiltoniano. Então é um exemplo que atinge a cota máxima com as hipóteses dele. Então essa cota é muito boa. Então, algumas referências. Desculpa novamente pelo tempo, pessoal. Thaís, obrigado. Oi, Fernando, imagina, eu que agradeço. Agradeço pela aula, excelente, como foi a primeira, excelente essa aula também. E então eu gostaria de saber agora se alguém da audiência tem alguma pergunta, algum comentário para o Fernando. Camila, por favor, Camila. Boa tarde novamente a todos. Fernando, eu tenho uma dúvida, é mais referente à aula de ontem, né, um comentário que você fez na aula de ontem, hoje você falou de novo sobre isso. Eu fiquei com essa dúvida, não sei se eu anotei corretamente, achei melhor perguntar. Que é o seguinte, você comentou que
Se você tiver uma foliação, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode ficar à vontade para me corrigir. Não, tranquilo. Se eu tiver uma foliação de dimensão 1, então localmente essa foliação é gerada por um campo, correto? Sim. E aí a Thaís fez uma pergunta ontem, né, se havia uma relação entre a singularidade do campo e da foliação, e você falou que sim, que na verdade elas coincidem, é isso? Isso mesmo. A gente define a singularidade da foliação com a singularidade do campo. Certo. Aí a minha dúvida é assim, aí eu anotei aqui que se a minha foliação ela tiver uma dimensão K maior que 1, né? Então o conjunto singular dessa foliação, ele é o conjunto singular de um feixe. É isso? Isso, podemos pensar assim, o conjunto singular do feixe normal. Tá, tudo bem. Eu não entendo nada sobre feixes, mas a minha dúvida é a seguinte, é porque assim, eu estudo singularidade de coleções de campos de vetores, né? Certo. Então, a ideia é assim, quando eu tenho um campo de vetor, uma singularidade é um ponto onde esse campo se anula, certo? Ok. Quando eu tenho, por exemplo, dois campos, então vamos considerar o próximo passo mais simples, então uma coleção com dois campos de vetores, certo? Certo. Então, uma singularidade dessa coleção seria um ponto no qual esses campos de vetores são linearmente dependentes. Esses vetores, né? Para cada ponto, né, você tem vetores definidos, certo? Certo. Para cada um dos campos. Se esses vetores forem LD, então esse ponto é uma singularidade da coleção. Ok? Certo. Aí a minha dúvida é, você acha ou você conhece alguma relação, né? Porque, então, tá, então talvez acho que uma primeira pergunta seria, né? Existe alguma relação entre foliações de dimensão maior e coleções de campos de vetores? Acho que essa é a primeira pergunta. Certo. Deixa eu ver. É que essa coleção, a princípio, ela não tem nenhuma relação, né? Porque para a gente, se você pega dois campos, por exemplo, de maneira que isso daqui a gente pode entender como dois campos LDs, né? Isso significa para a gente que eles geram a mesma foliação. Isso, mas aí no caso, você está falando, imagina assim, que local em toda uma vizinhança, quando você escreve isso. Sim, isso. Em toda uma vizinhança, por exemplo, num aberto, né? Se a gente considera isso num aberto, eles vão gerar a mesma foliação. Então, o conjunto singular praticamente vai ser o mesmo. Aí, em relação a outra coleção, é que, às vezes, se eu estou em P2, vamos colocar P3, eu pego uma foliação F1 e ela pode ser gerada, por exemplo, por um campo X1. Mas eu consigo um outro campo, X2, de tal forma que eu não sei se eu vou ser preciso na notação, mas eu consigo uma foliação de dimensão 2 gerada por esses dois campos. Então, por exemplo, não vou ser preciso porque eu não tenho certeza da notação, mas eu posso gerar uma foliação, por exemplo, com esses dois campos, x1 e x2. Isso vai gerar uma foliação de dimensão 2, e muitas das vezes a gente chama. Então, foliação de dimensão 1 por curvas, foliação de dimensão 2 por superfícies. Aí a gente chama, vamos dizer assim, essa coleção de flag. Isso porque, sob certas condições, as superfícies DF2 são subfoliadas pelas folhas de F1. Aí, nesse caso, dessa coleção, você tem uma relação das singularidades de F1 com as singularidades de F2. Então, seria a singularidade desse terceiro campo com as singularidades do primeiro campo. Você está considerando aí um campo X1, um campo X2, e o terceiro é esse X1, que é X2. Isso, produto ético com X2. Poderia ser tipo um campo, duas direções não LDs. Isso, mas então você precisa que seja linearmente independente para conseguir gerar esse terceiro campo, ou eventualmente em algum ponto pode ser? Não, porque
não sei se é possível em apenas um ponto, se apenas um ponto não ser LD ou CLD. Eu acho que no ambiente complexo, se for num ponto, você pode considerar numa vizinhança. Ou melhor, talvez numa vizinhança. E se você considerar numa vizinhança, vale global. No real, eu acho que não vale isso, mas no complexo vale. Então, se for, Então, aí que tá, é que eu estudo caso real, então aí é outro detalhe aí também. pode acontecer isso, né? E então, aí no caso que eles são LDs, vão gerar a mesma foliação quando o singular vai ser o mesmo. Certo. Aí, mas essa questão de não pode impor, porque, então, às vezes impor essa condição que ou seja só LD ou seja só LI, porque aí a gente consegue construir outros objetos. Por exemplo, esse daqui que é o flag, que você tem as coisas uma contida na outra. Aí tem um outro tipo de coleção de foliações que também pode ser induzida por campos, ou pegar coleções de campos, que a gente chama de web. Web. Aí a gente pega, aqui no caso, estou pegando foliações tangentes, né? Que uma folha está contida na outra. Uma de dimensão 1 está contida na folha de dimensão 2. E aí você sabe dizer qual que é a relação entre as singularidades das foliações e desses campos? Ou você só olha para o terceiro nesse caso? Não sei. Ó, nesse caso aqui, é um caso que eu estudei um pouquinho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, estou considerando T3. As singularidades isoladas da foliação maior, vamos dizer assim, de F2, são também singularidades isoladas de F1. Ou seja, as singularidades desse campo aqui, isoladas, são as mesmas singularidades isoladas de X1. Outra informação que a gente tem. O conjunto singular de codimensão positiva de F2, por exemplo, uma curva, é invariante por F1, ou seja, estão contidos nas folhas. Então, Existem algumas relações. Isso, existem algumas relações. A gente não conhece muitas, mas existem algumas. Você pode só repetir, então, para mim, a diferença entre flag e web, por favor? Eu já esqueci. Posso. Mas pode ser bem por cima, bem rapidinho mesmo, assim, Ok. só para eu... O flag, a gente considera que a foliação menor, que seria a foliação de dimensão menor, as folhas dela estão contidas nas folhas da dimensão maior. Por Certo. exemplo, se você tem superfícies como foliação maior, as curvas da foliação menor estão nessa superfície, como se você pegar um cone e folhear o seu cone por curvas. Ok. E a web, a geometria dela é de transversalidade, como se você tivesse uma teia mesmo. Então, aí, no caso, você vai ter duas foliações de dimensão 1, você considera F1 e F2. Se isso daqui forma uma web, significa que essa pode ser de dimensão 1, essa de dimensão 1, e elas estão de uma maneira transversa. Entendi. É uma web mesmo. Isso. Aí essa daqui eu não conheço muito, eu dei uma olhada porque eu pretendo estudar. Esse daqui eu já trabalhei bastante, aí por isso que eu conheço a relação dos conjuntos singulares, mas esse daqui ainda não. Tá ótimo, então. Acho que depois eu vou te pedir uma referência, talvez, sobre as flags, mas acho que por hoje, ok, por conta do horário também. Muito obrigada, viu, Fernando? Ok, Camila. Muito obrigada, Camila. Muito interessante a pergunta da Camila, porque ontem eu fiquei pensando exatamente nisso, que é um referencial, né, Camila? Na verdade, não é um referencial. E eu digo isso porque, inclusive, já reclamaram nos meus artigos de eu chamava de referencial singular, e aí reclamaram com razão, porque meio que a nomenclatura que referencial é sempre ali, né? Quando você fala de uma coleção de campos, né, linearmente independente, quando você fala de referencial, você está falando de uma coleção de campos que em cada ponto é sempre ali, né? Então você nunca vai acontecer de ter um ponto onde é LD. E no meu caso, acontecia, esses pontos são os pontos singulares, que é o que eu tenho interesse de estudar. Mas é só em termos de nomenclatura mesmo. Mas é uma coleção. Quando a gente tem um referencial, a singularidade não é justamente onde eles são LD? Então, mas é que,
Não sei referencial. também. Acho que quando É que você aí eu fala, sempre olho no complexo, igual o Fernando tá falando. quando você fala referencial, se eu não estiver falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. O referencial, ele é sempre ali em cada ponto. É como se você gerasse uma base, não é uma base para um subespaço, né? Pode ser não para todo o espaço. Mas se você realmente consegue uma base ali com os elementos, né, da coleção para um subespaço. Entendi. Interessante. É bem legal. Obrigada, Camila. Mais alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Fernando, eu tenho uma pergunta rapidinho também. Pode ficar à vontade, Thaís. Quando você definiu o que é aquela questão do ser invariante, né? Se a variedade algébrica é invariante na filiação. Certo. E daí teve uma proposição que se a variedade é invariante, então eu agora não me lembro o que acontece com os vetores, mas Se a gente derivar f na direção dos vetores, deixa eu ver onde que está. Para cá. A gente encontra um múltiplo de f. é isso. Seja x um campo. Um campo polinomial de grau D e f, o gerador de f, uma hipersuperfície redutível. Então, V é invariante pelo campo, se quando a gente deriva f na direção do campo, eu tenho um múltiplo por uma função de f. Tá. Isso é invariante do campo. Isso, aí do campo, aí que a gente pode olhar de maneira local, e esse campo gera foliação. Então, é o invariante da foliação. Da foliação também. Isso, da foliação gerada por esse campo. E então, por exemplo, se eu tiver algum teorema, alguma forma normal, no seguinte sentido. Um exemplo, você já vê essa variedade algébrica aqui, essa hipersuperfície. Ok. Se tiver alguma forma normal no seguinte sentido, todos os campos que são invariantes têm essa cara aqui. Então, automaticamente, eu tenho uma descrição da foliação, das foliações que tem essa variedade como variedade invariante. Pode repetir, Thaís? Deixa eu tentar falar de outra maneira. É que eu já vi alguns trabalhos, inclusive eu trabalhei uma vez com um professor da Unesp, de Presidente Prudente, o Marcelo Messias, e um aluno dele, o Alisson, onde nós fizemos o seguinte: dada uma hipersuperfície, no nosso caso a hipersuperfície era quase homogênea. Ok. Daí nós demos uma forma normal para encontrar, assim, então todos os campos que eram invariante, que tinham essa hipersuperfície como hipersuperfície invariante, tinham uma determinada carinha. Vocês conseguiram caracterizar os campos que tinha Isso. aquela hipersuperfície como superfície invariante. Isso. Então, nesse caso, automaticamente, se eu entendi bem, a gente pode estender isso e olhar como uma espécie de caracterização das foliações que tem essa hipersuperfície como invariante, certo? Entendi, sim, pode. Então, acho que o resultado é o mesmo. Entendi. Você consegue entender as foliações que tem, por exemplo, V, que tem essa hipersuperfície invariante. Isso. É interessante isso. Por exemplo, poderia surgir... Quais são as foliações aqui? Isso. Quais são as foliações que tem essa hipersuperfície, essa específica, uma pré-escrita? Exatamente, é isso que eu pensei. Como invariante. E isso é bacana
pensar, porque sob determinadas condições na hipersuperfície, essa invariância tem a ver com vamos dizer assim, tem a ver com a folha da foliação, tem a ver com a geometria. Se eu sei a geometria, muitas vezes, dessa hipersuperfície, que possivelmente vai ser invariante, eu tenho a geometria da foliação. Porque quando eu pego só um campo, eu sei qual é o comportamento do campo, mas eu não sei a geometria, não sei a dinâmica da folha, né? Então, às vezes, Entendi. fazer essa caracterização é interessante. E Interessante. vocês estudaram isso no ambiente complexo também? Não, foi no real. Foi no real. Esse daí é para o complexo, né? Não, mas eu acho que... Mas eu acho que a nossa caracterização se estende para o complexo. Eu acho que sim, porque basicamente o que nós utilizamos foi a fórmula de Euler. Eu nem sabia que tinha esse nome, mas quando a gente trabalha com um polinômio quase homogêneo, quando a gente faz as derivadas parciais, elas respeitam uma regrinha. Nós provamos essa regrinha, é bem uma conta de cálculo mesmo. E depois nós encontramos num livro, chama Fórmula de Euler. Então, basicamente, o que a gente precisava era disso. E as outras partes, o restante que nós utilizamos, vinham de outros cálculos, mas que valiam nos complexos. Então, eu acho que se estende. Eu acho que se estende. Eu acho que sim. Não, legal. Depois eu posso te mostrar o trabalhinho. Se puder, quem sabe a gente pensa em alguma coisa voltado para a foliação. Às vezes... Então, isso que quando eu vi esse teorema eu fiquei pensando. Porque aí eles fazem justamente isso. Aí eu não trabalhei mais com isso, porque depois eu comecei a fazer o pós-doc com o Hartmann, comecei a estudar, voltei a trabalhar com as tóricas, né? Mas eles fizeram exatamente isso. Eles pegavam estudar o fluxo do campo, conhecer o fato de que essa hipersuperfície era invariante e tentar descrever o que acontece com as singularidades, o tipo de comportamento, esse tipo de coisa, sabe? E aí eles usavam a carinha, a forma normal. Eles fizeram alguns artigos nessa direção. Legal. E tem uma proposição dessa para formas também. Se eu tenho uma foliação de codimensão 1, então ela é dada por uma forma e ela vai ser invariante, por exemplo, essa hipersuperfície vai ser invariante para a forma quando o produto edge da forma com df for um f vezes uma duas forma. Certo. Aqui é uma forma, aqui é uma forma, f e aqui uma duas formas. A diferença é que esse h aqui é uma função. Então, tem essa característica. Tem essa outra caracterização também que dá para ver foliação de codimensão 1, talvez, né? Talvez estudar as foliações o conjunto invariante é prescrito. Né? Entendi. Legal. Legal. Se você puder me passar depois alguma coisa relacionada a esse trabalho para eu dar uma olhada. Vou passar sim, vou te enviar por e-mail. Legal. Então, bom, então acho que é isso. Eu vou perguntar novamente se mais alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário para o Fernando. Eu tomei bastante tempo, fiquei perguntando bastante. Então, bom, Fernando, muito obrigada. Né? E eu que agradeço. Então, gostaria de relembrá-los que na terça-feira da semana que vem, nós temos a última aula do excelente mini curso do Fernando, nesse mesmo horário, das 2 às 3h30, tá bom? Na terça, né, Fernando? Dia 22. Isso, terça-feira. Bom, então, obrigada a todos. Eu esqueci, vou parar a gravação aqui. Então, muito obrigada a todos que Obrigado, Fernando. Obrigado, Thaís. Obrigada, Vitor. Muito obrigado, gente. Obrigada.